Fala, galera! Mais um episódio do Pode Circular. Estamos aqui hoje para falar um pouco de economia circular e regenerativa. Mas antes disso, eu já vou pedindo para você compartilhar o nosso conteúdo com os amigos, apertar o like, porque é um conteúdo que muita gente precisa conhecer, muita gente precisa entender a importância do consumo. E o Conexão Circular veio a partir da Lei de Incentivo à Cultura de Niterói, com patrocínio da Aviação Pendotiba, com apoio da Academia Aquafish, Pousada Camarote, Parque Estadual da Serra da Tiririca, Resex Marinha Extrativista de Itaipu. E hoje a gente está aqui para entrevistar a Renata Vilarinho, que é a diretora de parcerias da Pollen, e a gente vai falar muito sobre mulheres na liderança, mulheres com sustentabilidade, mulheres e economia circular, que o papel da mulher hoje é tratar da regeneração do planeta, é tratar da circularidade econômica e ficar à frente de todo esse processo que a gente precisa passar a identificar com todas essas emergências climáticas que a gente tem, principalmente olhar para dentro antes de ir para fora consumir. E aí, eu só tenho a agradecer, Renata, você está participando. A Pollen é uma das nossas patrocinadoras na parte de educação ambiental. A gente está fazendo multirões de limpeza, a gente está gerando conteúdo educativo aqui em Niterói, principalmente na região oceânica, pelo projeto Impacta Canto de Itaipu. Esqueci de falar disso, a gente está com a nossa loguinha aqui atrás e dos nossos parceiros também. Então, Renata, se apresenta. Conta para o pessoal um pouco da sua trajetória, fala um pouco do seu trabalho tão importante para a gente, por favor. Bom, primeiro queria agradecer, Lívia, pelo convite de estar aqui hoje e por essa parceria entre a Pollen e o Impacta Itaipu, que tem dado ótimos frutos. Como a Lívia falou, eu sou advogada da área ambiental, trabalho hoje como diretora de parcerias estratégicas, que é uma profissão, né, um cargo que envolve relacionamento com o governo, relacionamento com a sociedade civil, com as empresas, com todo mundo que precisa estar alinhado e engajado para fazer a economia circular acontecer. E sobre as mulheres, né, o papel das mulheres na defesa da natureza, eu acho que isso é intrínseco, é algo que vem, né, de toda mulher, e essa foi a minha inspiração para seguir nessa área ambiental, né, na faculdade. Desde quando eu estava estudando já o meio ambiente, eu falei, essa é a área que realmente eu quero seguir. Trabalhar com sustentabilidade sempre foi o caminho, né, o melhor caminho aí que eu tracei para minha vida. E adoro fazer isso. Para mim é um prazer estar aqui hoje conversando com outra mulher e trazendo conteúdo de educação ambiental para todo mundo que precisa conhecer mais sobre essa temática. Ai, gratidão, mais uma vez. A gente tem o costume de falar da natureza e falar de economia e falar de tudo isso. Nós somos isso, né? Nós somos um. Não existe fora, né? E a Pollen trata muito bem dessa questão da circularidade econômica. Fala para a gente um pouco do trabalho que a Pollen tem desempenhado e da importância da presença da Pollen dentro da economia circular. O que você pode contar para a gente, assim, para as pessoas que estão vendo, que não têm nem noção de como funciona, né, a economia circular? Nos outros episódios, eu falei um pouco que a economia circular não existe se não tiver gestão de resíduo, mas conta para a gente um pouco do trabalho da Pollen. A Pollen é uma entidade gestora de logística reversa de embalagens em geral, e a solução que a gente traz para o mercado é para transformar as embalagens em novos produtos, trazendo então uma valorização dos resíduos, né? A gente não cabe mais falar que é lixo. Realmente, cada embalagem tem um grande valor econômico, então é esse valor que a gente dá através dos créditos de logística reversa e do pagamento de serviços ambientais aos catadores, que são os grandes protagonistas aí da cadeia da reciclagem. Então é ótimo você ter falado dos catadores, Renata, porque é uma comunidade invisibilizada, né? Então explica pra gente o papel dos catadores dentro da economia circular e dentro desse papel ambiental.
A gente costuma dizer que os catadores eles são os verdadeiros protagonistas e heróis da reciclagem. Né? Eles têm essa invisibilidade, infelizmente, mas isso vem mudando aí nos últimos anos, porque o catador é quem realmente separa o resíduo, né? Faz a triagem do resíduo por tipo de material, quando esse resíduo chega na cooperativa. Então, todo o processo começa dentro da nossa casa, quando a gente faz a separação do reciclável e do orgânico, e aí fica o recado para quem não faz ainda a separação, por favor, estamos em 2025, está mais do que na hora de fazer. Né? Esse e é muito simples, né? Só separar. Separe o orgânico, que normalmente são as coisas que podem voltar para a terra, né? E do inorgânico, que é normalmente plástico, e tem também o rejeito, né? Explica melhor para a gente aí, Renata. Isso. Então, essa separação do material orgânico e dos recicláveis começa dentro da nossa casa, depois passa para a coleta seletiva, né, que é o caminhãozinho da prefeitura, que vem ou deveria vir, não chega em todos os bairros, mas deveria chegar, fazendo o recolhimento desses recicláveis, leva para uma cooperativa, onde esse material vai ser triado, prensado, vendido para a indústria recicladora para se tornar um novo material. E com esse processo, a gente evita a extração de matéria-prima da natureza. Então, a reciclagem ela é uma ferramenta muito importante da economia circular, uma vez que a gente está aí evitando esse pensamento, né, de extrair, usar e descartar. Né? Esse pensamento, que é o pensamento linear, é algo totalmente ultrapassado, que a gente precisa... Explica para a gente um pouco, rapidinho, da diferença da economia linear para a economia circular. A economia linear é essa tradicional que a gente conhece, né? De usar, extrair algo da natureza, usar e descartar, como se não houvesse amanhã, como se o mundo, né, tivesse recursos infinitos, e a gente já sabe que isso não é verdade. Não é verdade. A economia circular, então, ela propõe que todo o resíduo ele volte a ser matéria-prima, né, ele volte ao ciclo produtivo, para que a gente extraia o quanto menos necessário da natureza. Então, todos os recursos que estão disponíveis, e aí no caso das embalagens, né, estamos falando de plástico, papel, papelão, vidro, eles voltem a ser outros produtos. Perfeito. Esse é o pensamento circular. E é importante explicar para as pessoas que a reciclagem ela é a última opção do resíduo, né? Explica para a gente a questão da consciência do consumo, Renata. Por que pensar bem antes de comprar? As pessoas precisam ter a consciência de que o ideal é a não geração de resíduo. Né? Existe uma ordem de prioridade no tratamento dos resíduos e a não geração é a primeira delas. Tendo que gerar esse resíduo, né? Então, quando você vai fazer uma compra, né? Por isso que o consumo ele é muito importante e a pessoa deve ter a consciência do que ele está consumindo. Se puder evitar o resíduo, se puder evitar uma embalagem, então quando a gente está no mercado, por exemplo, sacola para pesar algumas verduras, são muitas vezes desnecessárias, né? Usar aquela sacolinha plástica. Então, esse tipo de... Bandejinha de isopor. Nossa, bandejinha de isopor, realmente a gente precisa eliminar elas da nossa vida, né? Então, pensar em não gerar, reduzir, reutilizar, tendo a reciclagem aí como uma última estratégia, né? O último passo da economia circular. Só aquilo realmente que a gente precisou consumir, aí sim deve ser reciclado. Perfeito. Do final de 2024 para 2025, várias coisas aconteceram em relação a políticas públicas, enfim. Quais os maiores desafios e as maiores oportunidades que você vê para a economia circular em 2025? Realmente 2024 foi um ano muito agitado para a economia circular e ainda bem que foi assim. A gente teve a publicação da Estratégia Nacional de Economia Circular, que é uma norma, né, uma lei que vem dizer quais são os parâmetros, o que deve ser seguido em termos de economia circular, como que a gente vai medir a evolução da circularidade. Essa política, né, ela é recém-nascida e em 2025 vai ser o ano da gente implantar. Então, hoje o governo está
governo federal e aí os estados, os municípios também olhando para essas diretivas, né, para entender agora como que a gente vai implantar, como que a economia circular vai se tornar na prática, aqui no nosso município, no nosso bairro. É esse todo o trabalho que a gente começa agora em 2025. E você acha que falta o quê para alavancar a reciclagem no país? Olha, a reciclagem ainda passa por diversos desafios, não só no Brasil, mas em vários países. Agora, falando no nosso país, a gente precisa muito da educação ambiental do consumidor, né? As pessoas precisam entender a importância de separar os seus recicláveis, de lavar os recicláveis antes de destinar para a coleta seletiva. Esse seria o primeiro desafio. O segundo é que a coleta seletiva ela atenda todas as pessoas, né? Falando aí da universalização desse serviço. Hoje, poucos municípios no Brasil, muito menos de 30% têm o serviço de coleta seletiva. Então, a gente precisa realmente ampliar muito. Essa é uma responsabilidade do município. A estruturação da cadeia recicladora, com criação de cooperativas, com criação da indústria recicladora, é algo que está sendo muito impulsionado também pelo governo federal e que realmente precisa desse fortalecimento, principalmente quando a gente vai para o centro do país, para a região norte, nordeste. E o consumo, né? A gente precisa estimular o consumo dos produtos recicláveis e feitos de conteúdo reciclado também. Sim. E aí vem a questão da tributação, a gente está passando por um momento da reforma tributária, é muito importante que tenha uma desoneração de impostos para que essa cadeia ela realmente seja retroalimentada. Falando sobre parcerias, qual é a principal estratégia que você usa para desenvolver os projetos da Pollen? Olha, são muitas, né? A gente tem que olhar para a realidade de cada parceiro, de cada pessoa, entender ali qual é a dificuldade, qual é a dor. No caso das cooperativas, a gente tem diversos obstáculos ainda para que essas cooperativas sejam estruturadas. Então, a gente tem que ouvir a necessidade de cada uma delas. A gente conversa... Cada uma tem um perfil, né? Cada uma tem um perfil. Cada uma está ali dentro de um nível de produtividade, de avanço, de regularização. Então, eu diria que o diálogo é um dos elementos muito importantes para que a gente consiga estabelecer as parcerias e as relações. Funciona com as cooperativas da mesma forma como funciona com o governo, né? Então, a gente faz uma relação muito próxima com gestores públicos, com institutos, com diversas instituições, universidades, para que a gente tenha essa engrenagem da economia circular, da reciclagem funcionando. E aí também fazer os atores conversar, né? Porque a economia circular não se faz sozinho, né? Isso é algo que já está aí, né, na boca de muitas pessoas, mas eu gosto sempre de reforçar que a economia circular ela parte da colaboração e não da competição. Essa é uma diferença importante que a gente tem no modelo mental, né? De como a gente vinha pensando e fazendo negócios até hoje e como a gente tem que se projetar para fazer negócios no futuro. Sim. Então, a competição ela fica de lado e aí a gente precisa que exista uma colaboração entre municípios, entre empresas, para que essa economia circular ela realmente aconteça. Aqui em Niterói, com o projeto Impacta Cândido Itaipu, a gente tinha o público-alvo, que eram os geradores de resíduo da praia, né? E aí eu fui de restaurante em restaurante entender, né, o que eles entendiam como gestão de resíduo, o que eles achavam que podia ser feito assim, sem tentar impor nada e oferecendo conhecimento, porque a Praia de Itaipu é uma zona de amortecimento do Parque Estadual da Serra da Tiririca, é uma reserva extrativista, e os bares não têm responsabilidade nenhuma. E é difícil fazer com que eles entendam que eles não vão ser muito onerados, eles precisam investir, porque os catadores eles são autônomos, mas assim, para ter um serviço, eles precisam
ter um investimentozinho mínimo para a pessoa ter um comprometimento de ir lá, tirar o resíduo, enfim, ou então uma parceria com uma cooperativa. E isso é o mais desafiador, assim, foi um lugar que eu me vi, assim, que eu falei, poxa, precisa de mais educação, precisa de mais tempo, precisa de mais conversa, precisa de muitos fatores para fazer com que eles participem, né? Porque na verdade a gente está falando de uma mudança de comportamento, né? Sim. Uma mudança de hábito, né? Como a gente lida com o resíduo que a gente produz, né? Até hoje a gente pensou que resíduo não é problema meu, mas é sim. Você comprou um produto, você casa com ele, com a embalagem, né? Até o final. Então a gente precisa ter essa mudança de mentalidade. E isso só vem realmente a partir da educação. Sim. A gente tem chegado à conclusão que só vem quando pesa no bolso. A partir do momento que tiver realmente uma política pública de multar, de fazer como funciona em outros países, aí sim as pessoas começam a mudar, né? Olha, a fiscalização ela é um fator importante, né? Não só na questão dos resíduos, mas em todas as outras. E o brasileiro ele está muito acostumado a fazer só quando o cerco aperta, né? Mas não é a única via e, no meu ponto de vista, nem é a via ideal. Né? Eu acho que os incentivos, a educação, a conscientização é o que realmente vai trazer aí uma transformação mais profunda, mais duradoura, fazendo com que a pessoa tenha a responsabilidade, a consciência de que aquele resíduo ele realmente merece ser descartado corretamente e recuperado. Perfeito. E você pode compartilhar com a gente, dentro disso que a gente está conversando, quais são os projetos que a Pollen vem implementando para fazer com que isso comece a acontecer de maneira polinizadora e com mais resultados para o Brasil, né? Enfim. Claro. A Pollen está num momento de grande expansão, né? 2025 a gente começa aí já bem empolgados, porque temos um projeto de inauguração de hubs de cidadania em vários estados do Brasil. Essa semana inauguramos o hub lá em Porto Alegre, que é um galpão onde a gente vai receber resíduo dos catadores autônomos. Então, esse é um projeto bem legal que está começando esse ano. A gente tem também o programa Ondas para o Futuro, que é o programa de educação ambiental e comunicação da Pollen, onde a gente vai dar o foco para evitar resíduos chegar nas zonas costeiras, lagos, lagoas, ambientes aquáticos em geral. Muito bom, muito bom, muito bom. A gente, lá em Itaipu, né, esse é o meu maior objetivo, assim, fazer com que todos os frequentadores da praia, os frequentadores, né, assíduos, porque lá em Itaipu a gente tem as pessoas que frequentam dia de semana, que é a galera do esporte, e os frequentadores de final de semana, que é o pessoal de outro município, do município vizinho, porque lá é um ponto final de ponto de ônibus. Inclusive, quero agradecer a Pendotiba, nossa patrocinadora. E é um desafio, né? É um desafio, porque plástico de uso único, descartável, enfim, a gente é muito refém do plástico ainda. E porque a latinha ainda é muito reciclada, né? Ainda não, é a mais reciclada. Sim. É um recurso que os catadores, eu acho que é o número 1 deles. A lata ela tem um alto valor de mercado, né? Chegando o índice de reciclagem aí a 99%, 100%, já teve anos. E o papel da Recicla Latas é fazer a gestão, né, para que tudo isso aconteça, para que esses índices sejam altos. Tem vários centros de coleta, educação ambiental, capacitação dos gestores, tudo isso é feito para que a latinha tenha aí esse diferencial. E também por conta do preço do alumínio, né? Sim. Que traz esse interesse. Eu tô até com um brinco de alumínio reciclado de latinha. Que legal. Tem uma empresa daqui de Niterói que faz semi-joias. Agora, sobre o ponto que você estava falando do turismo, né?
a gente precisa trazer o conteúdo de regeneração para o turismo também, né? Para que as pessoas tenham a consciência de que o lugar que eles vão, né, se divertir, viajar no final de semana, nas férias, eles também têm a obrigação de preservar. Né? Sim. Não é porque a gente saiu da nossa casa que daqui eu não preciso cuidar. Né? A natureza, ela merece o respeito dos moradores e principalmente dos turistas, né, que estão ali de passagem. Então, recolher seu resíduo, evitar gerar mais resíduo. Então, são essas iniciativas que devem também estar sempre aí na cabeça de cada um que vai visitar um lugar novo. Perfeito. E essas iniciativas, elas têm que ser comunicadas, né? Sim, então cabe ao governo trabalhar essa comunicação, as empresas de transporte, tem que estar tudo conectado para que todos consigam receber essa informação, né? Um trabalho de educação mesmo. Sim. Então, a última pergunta, a gente já está chegando ao final, se pudesse ficar aqui conversando sobre o tema muito tempo. Como você considera o futuro da economia circular para o Brasil? Olha, eu acho que 2025 promete. A gente está num ano aí muito quente, muito aquecido, com a publicação da Estratégia Nacional de Economia Circular no ano passado, em 2024. Aonde as pessoas conseguem achar a estratégia nacional? Só colocar no Google. Coloca no Google, vai aparecer lá o número do decreto, né? E aí você vai conhecer esse conteúdo. É uma política pública super importante e que agora, em 2025, ela entra numa fase de implementação, né? Saindo, então, do papel, daquela... Né, do mundo dos sonhos ali para virar algo real na nossa vida, na nossa casa. E aí os estados, os municípios têm um papel muito relevante de trazer educação ambiental para o consumidor, as empresas, né, de fazer a logística reversa, a Pollen aí trazendo a solução do crédito de logística reversa. E os catadores como protagonistas, né, de toda essa cadeia. E falar em catador, a gente vai lançar o nosso game, que tem a Dora Catadora. Ai, que legal! Eu ainda não tinha te falado isso, não, né? A gente vai conversando, acaba esquecendo. Na semana que vem, junto com o lançamento da plataforma nova do Conexão Circular, a gente tem um quiz que a Dora ajuda a gente desde o consumo, desde o estilo de vida e vai conduzindo como você comer melhor, como você destinar o seu resíduo melhor. E aí a nossa personagem, a Dora Catadora, vai ter muita informação legal. E que legal, doida para conhecer já. Parabéns. Tem muita coisa legal. Aproveitando, falando da Dora, né? É muito importante você identificar quem é o catador que transita no seu território. E aí você, quando limpou os seus resíduos, deixa guardadinho lá, viu que ele está na rua, dá uma corridinha lá, pega o seu resíduo e conversa com ele. Pergunta, amigo, que dia você está aqui? Porque aí você pode identificar, né? E entregar direto para ele. Porque tem muito lugar que não tem coleta seletiva. Eu acho que é o nosso papel de cidadão, né? Conhecer ali quais são as cooperativas que estão no nosso município, né? Se não tem alguma cooperativa, organizar um coletivo, né? Para que esse serviço ele seja prestado. O catador autônomo, ele tem um papel super relevante, né? Como você falou. Então, conhecer quem são essas pessoas que são realmente quem está ali no dia a dia prestando esse serviço de fazer a coleta do lixo, dos resíduos. E também acionar a prefeitura, né, fazer esse contato com a prefeitura, com a Secretaria de Meio Ambiente, para saber como que acontece a coleta seletiva no seu bairro. Existe a possibilidade... E é a Secretaria de Meio Ambiente sempre que gere essa carteira? É uma pasta... Não é a companhia de limpeza, a pasta. É uma pasta, isso daí varia, né, de acordo com o município, mas geralmente é a Secretaria de Meio Ambiente que é responsável pelo serviço da coleta seletiva e ela pode contratar cooperativas para fazer esse serviço. Né? Então, existe aí, às vezes, uma dificuldade de pessoal do poder público, às vezes a dificuldade financeira, mas hoje a legislação ela já exige que seja cobrada uma taxa
para manutenção dos resíduos, para gestão dos resíduos, e dentro dessa taxa existe a possibilidade de você contratar, da prefeitura contratar a cooperativa para fazer esse serviço de coleta seletiva. Entendi. Então, de novo, as parcerias elas têm que acontecer, né? O catador precisa conversar com a prefeitura, a cooperativa, né? Conversando com a Secretaria de Meio Ambiente, e nós, cidadãos, dando também a importância que as cooperativas e os catadores têm na reciclagem. Perfeito. Aqui em Niterói agora tem um plano piloto onde a companhia de limpeza distribuiu em Caraí, que é um bairro da Zona Sul, alguns PEVs, que é ponto de entrega voluntária, e fez uma parceria com alguns catadores, algumas cooperativas, onde os catadores têm a chavinha daquele PEV. Então, o cidadão vai lá, deixa o resíduo, e o catador vai lá, pega o resíduo e depois ele vende. Eu achei muito bom, tá? A minha dúvida que em relação é tão pouco recurso, né? Porque o valor de venda do plástico tem diminuído cada vez mais, né? Mas, enfim, é uma maneira de começar a ter essa parceria público-catador. Público, verdade. Gestão catador, para que aconteça da mínima maneira, mas que aconteça, né? Acho que é um primeiro passo, né? Os PEVs que estão aí circulando pela cidade, eles têm até um caráter pedagógico, educativo. Sim. Importante de fazer com que a população também olhe para esses recicláveis que produz e fale, agora eu tenho ali onde descartar. Mas é importante que esses catadores autônomos, eles também se organizem, né? Que as cooperativas elas estejam cada vez mais presentes nos bairros para que a gente dê escala para esse negócio, né? Sim, porque também garante alguns direitos, né, do catador autônomo, né? Exatamente. Garante alguma segurança para eles trabalharem. Então, é importante, né, que a gente veja a questão do resíduo, do tamanho do problema que ele realmente é. Né? A gente produz aí... Do tamanho de um lixão, né? Que é o que a gente não vê, né? Exatamente. O lixão, ele foi já proibido, né? Hoje em dia não pode mais ter lixão. Infelizmente, a gente ainda vê algumas cidades com lixão. Às vezes, lixão a céu aberto e tudo mais. Mas a gente tem que entrar com toda essa infraestrutura, né? Com as cooperativas, catadores autônomos e com o cidadão, fazendo a sua parte de separar reciclável de orgânico, porque se mistura, realmente aí você perde toda a importância, todo o valor econômico que aquele reciclável poderia ter no mercado. Perfeito. Queria te agradecer muito, Renata, agradecer a Pollen, você como representante da Pollen. Nosso podcast hoje, ele tem patrocínio da Pollen e você vai encontrar muito conteúdo bacana sobre economia circular, com mulheres à frente. Eu, Lívia Fernandes, representando Conexão Circular, que na próxima semana vai estar de volta à internet, de volta nas plataformas da iOS e da Play Store, com e-commerce de produtos sustentáveis. E a Dora Catadora também, com quiz educativo. E eu achei legal você falar do caráter pedagógico, porque a gente também vai fazer os mutirões. Tem muita gente que fala, mutirão não funciona nada, é pontual e tal. Eu falo, gente, vocês não fazem ideia do que... Chama atenção. Chama atenção, as crianças amam. O microlixo vai realmente para o destino correto, porque praia tem muito microlixo. Existe a companhia de limpeza urbana, mas eles não dão conta de limpar tudo. Mas é isso, a gente está aqui para trabalhar o caráter pedagógico da economia circular, tentar fazer com que esses empreendedores da praia, esses empreendedores geradores entendam o papel deles de fazer a gestão do resíduo e nós, como consumidores, escolher esses lugares que fazem gestão de resíduo. E aí tem o selo do Conexão Circular, que vocês também vão acompanhar para ver, e o selo da Pollen, que vai estar nos produtinhos que a gente vem compartilhando nas nossas plataformas. Segue o Conexão Circular BR, segue a BR Pollen e fica de olho nos nossos conteúdos, que tem muita coisa interessante para você aprender, conhecer e compartilhar. Compartilha com quem você acha que vai gostar do nosso conteúdo. Segue a gente e fica de olho para o próximo episódio. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.